Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Hoje eu tenho uma meditação para todos nós sobre essa Páscoa, sobre esse momento de Páscoa. Lucas capítulo 22, verso 7, está escrito: Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro d'água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Então este é um momento em que a cristandade celebra a morte e ressurreição de Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer é: quantas Páscoas será que ainda temos? Será que esta Páscoa é a última? Porque o arrebatamento se aproxima. E todo ano, pelo menos eu digo, esta é a última Páscoa. Este é o último Natal. Este é meu último aniversário. Porque eu tenho a esperança que um breve dia seja realmente o último. O importante é não perdermos essa magnífica esperança do arrebatamento. O arrebatamento, para uns, é loucura, para outros, ficção, mas para os que creem em Jesus, é a mais pura verdade. Um dia as pessoas ficarão atônitas de verem seus amigos, familiares, filhos, pais, mães, sumirem de uma hora para outra. Quantas Páscoas nós temos ainda? E como foi desvirtuado todo esse processo da Páscoa? Hoje virou uma festa comum, com troca de ovos e presentes, que não tem nada a ver, e aí vai, uma infinidade de coisas que não vale a pena. Mas veja como os tempos mudaram. Eu lembro que a minha avó falava, que passou para a minha mãe, que naquelas décadas passadas, talvez 40, 30, 60, 50, essa semana, que se chama Semana Santa, era algo em que havia uma reverência, havia um respeito das pessoas com o santo. Havia na sua especificidade uma santidade. Eu lembro que se falava que nem casa se varria, não se molhava os cabelos, e tinha outras coisas que eu não lembro mais. Você pode até comentar aí, que alguém falava para você o que é que não se fazia nesta época. Só sei que havia um respeito ao tempo da Páscoa, porque era a morte de Jesus. E tem um programa que eu coloquei no YouTube, e foi gravado pela Rádio Nacional, eu dividi em 3 partes, estava até ouvindo agora, e que eu lembro de uma vez a minha mãe sentada na sala da minha casa, ouvindo, e eu perguntava: e quantas vezes Jesus morre? Porque eu já tinha ouvido falar na Páscoa que ele tinha morrido, então na minha mente de criança eu não entendia como é que todo ano ele morria. Mas são as lembranças de um tempo. Eu lembro também que as pessoas presenteavam as outras com um pão de coco, um leite, isso, aquilo. E eu moro em capital, isso na capital se fazia. E no interior era muito mais. E hoje se tornou uma festa banal, para muitos, lógico, que as pessoas não têm mais a reverência com Cristo, porque ele passou por todo esse processo para que eu e você
possamos alcançar a vida eterna com Ele. Ele derramou sua última gota de sangue pelo meu e o seu pecado, porque nós não teríamos condições mínimas de passar por o que Jesus passou. O Rei da Glória descer do seu trono para se fazer carne, para entender o que é a humanidade que foi criada por Deus. Então, quando nós pecamos, que pedimos perdão, ele entende por que nós pecamos, porque esta é a nossa natureza pecaminosa. Então, esse é um momento que se precisa refletir muito, porque nós não temos mais um Jesus crucificado. Aquela cruz ficou vazia. O túmulo ficou vazio. Nenhum outro ser humano que se fez passar por líder religioso teve seu túmulo, sua tumba vazia. Só Jesus. Essa é a grande diferença de todos os outros, que a sua ossada, as suas cinzas ainda estão lá onde foram enterrados. Mas o túmulo de Jesus, a tumba ficou vazia. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e já está vindo buscar a sua noiva. Porque é uma promessa, ele diz: Pai, eu vou preparar um lugar e quando tudo estiver pronto eu venho buscá-los. E o Senhor também diz: Pai, aonde quer que eu esteja que os meus também estejam comigo. Essa é a linda promessa que nós temos. Jesus está voltando. Não temos muito mais tempo. Santificai-vos, orai, porque brevemente haverá um grande banquete que será servido pelo próprio Jesus. Quem dera, e espero, e você também, lógico, que está esperando, que essa seja a nossa última Páscoa. E logo em breve nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador. Se você puder, assista a esses vídeos. Paixão de Cristo, Gelly Macaulay, que você encontra esses vídeos. São 3 vídeos que eu separei. Todo ano eu assistia, ultimamente eu não tenho mais tido esse tempo, mas este ano vou ver se assisto. Quando os atores eram realmente atores, as radionovelas do Brasil, foi uma época de ouro para esta nação, a radionovela, quando não tinha televisão, e muitos profissionais eram sérios. E essas narrações feitas nessa gravação é fantástica. Eu lembro de muitos detalhes da minha infância, pré-adolescência e adolescência durante esta época. Agora veja que interessante, para eu encerrar. Quando eu ainda era católico, na sexta-feira, que chama Sexta-feira da Paixão, eu jejuava o dia todo. Porque eu tinha o pensamento: como é que esse pessoal fala em jejum se na hora do almoço é um banquete enorme? Então eu, adolescente, já tinha este pensamento. Então passei a jejuava o dia todo até as 5 horas da tarde é que eu ia comer alguma coisa. Porque na minha mente era exatamente isso. Como é que esse povo fala em jejum se empanturram de comida? E glória a Deus, porque Deus tinha um caminho para eu trilhar, que era o seu caminho. Não abra mão de Jesus. Não venda, não ceda, não perca os seus princípios cristãos. Não seja aquele cristão 007 que ninguém sabe. Não. Mostre a todos que você segue a Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, diante dos anjos de Deus, mas o que me negar, eu negarei. Então, quantos não têm negado a Jesus porque não querem desagradar
no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua faculdade, porque querem se esconder, correm um grande perigo. Todos têm que saber, principalmente os demônios, que nós pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré, que o seu sangue foi derramado para nossa redenção. Reflita nesta Páscoa. Você está realmente preparado para ouvir o som da trombeta soar e chamar a noiva do Cordeiro? Quem sabe essa não é a nossa última Páscoa? Porque o mundo está aí louco, guerras e rumores de guerra. Macron já está querendo que em junho surja um Estado palestino, como se ele fosse o grande homem que vai decidir, e muita coisa vai jorrar ainda. Mas essa guerra de tarifas é exatamente para implementar a nova ordem mundial econômica. Não pensem que isso é aleatório. O anticristo já está para assumir o seu papel neste planeta. Por isso que as coisas estão correndo. Os demônios estão mais ativos. Basta você observar quando a gente, principalmente no trânsito, ninguém tem mais respeito, ninguém ajuda mais ninguém, as pessoas estão loucas, desvairadas. Está realmente se tornando uma selva. As pessoas estão cedendo a essas pressões demoníacas. Imagine quando nós sairmos daqui, quando o Espírito Santo levar a noiva e sair daqui. Imagine como não vai ser a atuação desses demônios nos corpos humanos. Coisas terríveis irão acontecer. Então, para você, uma feliz Páscoa. Vamos desejar, sim, feliz Páscoa. Que a Páscoa verdadeira é a nossa transformação, o nosso interior, o nosso coração realmente deixar de ser coração de pedra para ser um coração de carne, um coração que tem amor, um coração que tem reverência, um coração contrito e um coração que ama a Deus acima de qualquer coisa, mesmo com os nossos pecados, mas nós amamos Jesus, queremos estar com Jesus, não queremos mais estar aqui, nada mais nos interessa aqui, e um cristão que está apegado às coisas materiais aqui, isso é um perigo, porque nós não nos interessamos mais por nada daqui. O que queremos é estar com Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. E se essa for a nossa última Páscoa? Eu termino aqui com esta pergunta. E se essa for nossa última Páscoa, a próxima será em Jerusalém Celestial. Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado no programa Jesus está voltando, mas muito mais ligado ainda em Jesus, Cristo de Nazaré. Deus te abençoe poderosamente.